Um dos grandes assuntos da atualidade no mundo inteiro é a questão do movimento militar, os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. E no Brasil, nós vimos aí agora esses dias a este respeito, a uma cantora evangélica aqui de Belo Horizonte, onde eu estou, que é uma celebridade, né, um movimento evangélico iniciado anos atrás, na igreja do pai dela, pai dessa cantora, e um movimento que reúne já há muitos anos dezenas e dezenas e dezenas de milhares de pessoas. É uma coisa assim, um movimento impressionante como conseguiu uma capilaridade e destaque, projeção, e quando vai ter um evento especial, eles conseguem lotar um estádio como o Mineirão ou o Maracanã no Rio de Janeiro, caravanas e caravanas, dezenas e dezenas de ônibus lotados, gente de tudo quanto é canto do Brasil, vai para participar desses eventos. Então, a pessoa assim tem muita projeção, muito destaque. E aí, essa cantora veio a público falar dessa questão lá do Irã. E ela tem um histórico, né, de polêmicas. Anos atrás, aquela fala falando que Deus falou com ela, ou algo parecido com isso, ou enfim, sentiu no coração que devia comprar uma bota de couro de piton, né, a cobra piton, que é uma cobra que é tipo a sucuri que tem aqui no Brasil, só que a piton é a asiática, né? Então ela falando que é ela própria dizendo que é algo caro. Se ela falou que é caro, é porque é caro mesmo, porque é uma mulher muito rica. Para ela achar que é caro, então, enfim. Porque aí está simbolizando que está pisando na cabeça da serpente. A serpente na Bíblia é símbolo de Satanás. Então, essa ação seria um ato profético, né? Uma expressão que algumas igrejas usam muito. E, bom, esquecendo que, biblicamente, quem pisou na cabeça da serpente é Jesus. É Jesus. Paulo fala em Romanos que o Deus da paz vai esmagar Satanás debaixo dos pés de todos os cristãos, e lá não está falando nada de comprar um calçado de couro de cobra, não tem nada disso no Novo Testamento. De outra feita, essa cantora protagonizou uma outra cena que gerou muito comentário e motivo para pilhéria, para as pessoas fazerem chacota em cima disso, porque uma figura, uma metáfora que aparece na Bíblia em relação a Jesus é o leão de Judá. E aparece pouco, não é um tema muito destacado na Bíblia, mas aí tem muitas igrejas que fazem, enfim, um movimento enorme em torno disso, algo que aparece, sei lá, poucas vezes na Bíblia, 2 vezes, não sei com certeza, mas imagino que deve ser umas 2 vezes só. Se eu estiver errado, alguém pode colocar nos comentários depois aí. E as pessoas colocam igrejas com esse nome, Leão de Judá virou quase que uma marca registrada de muitos movimentos. Aí ela lá no palco, essa cantora, andando de quatro para imitar que é o leão, né? Andando, aí o brado da vitória do leão, não sei o que lá. Enfim, um histórico de polêmicas. Parece que é uma pessoa sincera na sua crença, parece que é sincera na sua fé, pelo menos ela passa a impressão de ser sincera no que ela acredita, mas a gente vê ao mesmo tempo que é assim muito desorientada, digamos, né? Porque as declarações agora a respeito do Irã, né? Então a gente vê ali, primeiro a pessoa falando de geopolítica, especialmente geopolítica do Oriente Médio, um assunto complicadíssimo, e não dá para a gente sair emitindo opinião aí de algo que a gente não entende, algo que a gente não conhece. Não devemos fazer isso. A sabedoria caipira brasileira há muitos anos fala, né? Assunto que a gente não entende, é melhor a gente ficar calado, né? E não sair por aí ousadamente emitindo opiniões, asseverações de temas que a gente não domina. E no tempo de rede social isso é muito complicado, porque todo mundo virou especialista em tudo ao mesmo tempo. E aí essa cantora falando, né, alegrando porque o Irã é um país que persegue cristãos. Lá uma ditadura. Bom, até aí a gente pode até concordar. De fato, o Irã é um país que tem um histórico extremamente complicado em relação a isso aí. Eu tenho
um amigo que já esteve no Irã algumas vezes e, por motivo de segurança, ele nunca dá detalhe para a gente, mas né, já comentou, já falou e tudo, né, de a situação no Irã de quem não é da maioria religiosa lá. O Irã é, é o islamismo xiita, o modelo xiita, que no todo do islamismo é a minoria, mas no Irã é a maioria. Espero não ter ficado confuso aqui agora que eu falei. Então, mas as religiões, as tradições religiosas que não o islamismo xiita realmente sofrem muito no Irã. Né? Então, é uma situação de fato muito complicada. Mas aí a cantora se alegrou por causa do ataque lá dos Estados Unidos. Mas aí a gente vê, a Arábia Saudita é um país onde os cristãos também, ninguém pode ser cristão em público. Mas a Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos no altamente complexo xadrez da geopolítica do Oriente Médio. Aí ela não fala uma palavra. Do Irã, que é adversário declarado dos Estados Unidos há muitos anos, aí fala. Mas por que não fala da Arábia Saudita? Persegue cristãos também, igual o Irã. Serve para um, fala de uma, não fala do outro. Que estranho, né? E aí ela falando, eu fiquei admirada, a precisão dos ataques. Essa precisão, com o perdão da redundância, não foi tão precisa assim. Porque, infelizmente, uma escola foi atingida, crianças morreram, crianças inocentes. Então não foi algo tão preciso assim, não. Além do mais, a Bíblia fala que Deus não se alegra com a morte do ímpio, Deus não se alegra com a morte de ninguém. Essas ações, essas violências são produzidas pela mão humana. Deus não tem prazer nisso, de jeito nenhum. Então, a mensagem do cristão deve ser de perdão. Orai pelos que vos perseguem, é o que Jesus falou. E não alegrai-vos com a morte daqueles que perseguem. Então a gente vê aí que algumas pessoas usando uma ética que é estranha ao que Jesus nos ensina no Novo Testamento. E, além disso, eu vi essa declaração da cantora gerou muita polêmica e muita crítica, e ela tentando se defender. E aí um vídeo no qual ela apresenta suas defesas, ela diz assim, se engana quem diz que eu não me preocupo com os árabes. Já fui no Egito 2 vezes, na Jordânia não sei quantas, já fui na Indonésia, já fui não sei onde. Tá, ela fala que já foi lá, mas parou por aí. Tudo bem, foi Indonésia, Jordânia, sei lá mais onde. Tudo bem, mas só isso, o fato de ter ido em qualquer desses países de maioria árabe ou muçulmana, isso em si não quer dizer que há uma preocupação pela paz geral, ou que há uma visão que condena a violência geral. Isso não quer dizer muita coisa. E aí tem um outro ponto ainda que a gente precisa levar em conta, né? A escatologia que orienta a perspectiva que, infelizmente, eu digo infelizmente, é a predominante no Brasil, em termos numéricos, em termos estatísticos, que é a perspectiva adotada, né, por essa cantora, que entende que a nação de Israel, lá no Oriente Médio, é o, abre aspas, ponteiro no relógio de Deus, fecha aspas. Então essas ações todas vão apressar a vinda de Jesus. A parousia, né, o termo técnico para a segunda vinda de Jesus. Então Jesus vai voltar mais depressa por causa desses ataques lá no Oriente Médio. Essa é uma leitura bíblica equivocada. Não há base bíblica para isso. Israel, o Estado de Israel que nós conhecemos atualmente, não é o Israel de Deus. Paulo, no Novo Testamento, fala que o Israel de Deus são os que creem em Jesus Cristo, e não a nação de Israel. Há uma diferença muito grande aí. Então, ler a Bíblia nessa perspectiva do Estado de Israel é um erro teológico grosseiro, um erro crasso, né, como se dizia antigamente. Hoje quase que ninguém fala assim mais. Um erro crasso, um erro muito grande. Não dá para ler a Bíblia pensando que a nação de Israel, tudo que acontece lá, está relacionado com a volta de Jesus.
Muita gente, como eu disse, lê a Bíblia assim, mas é uma visão equivocada. Jesus é o príncipe da paz. Os seguidores dele devem ansiar pela paz, pedir pela paz. Os pacificadores é que são bem-aventurados, não os guerreiros, os violentos. O Irã é perseguidor de cristãos? Sim, infelizmente. Isso é verdade. Mas não é com um erro que um outro será justificado. Pense nisso. Inscreva-se aqui no Fé Café, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição. E se já fez, eu te agradeço de verdade.